Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Paulo Coelho. Bem, amigos ouvintes do programa A Voz do Espiritismo, programa radiofônico, e também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós temos a companhia de Luiz Carlos Rocha, Luiz Carlos Rocha, nosso amigo lá da Aliança Espírita Varas da Videira, né? Já participou aqui conosco já uma vez, está com um tempinho já participou conosco. E hoje, novamente, eu convidei o Luiz Carlos para que ele faça a participação conosco aqui em relação a Kardec, né? Mas, primeiramente, vamos ouvir os cumprimentos do Luiz Carlos Rocha. Boa tarde, Nelson. Boa tarde aos amigos ouvintes do nosso programa Voz do Espiritismo, do site também. É um prazer, né, e uma honra poder retornar a este programa, né, que leva essa mensagem espírita, né, para todos os cantos do Brasil e, quiçá, do mundo, pela nossa rede mundial. Então, para mim é uma honra e um prazer estar aqui, né, a seu convite mais uma vez, e especialmente nessa data. Muito bem, Luiz Carlos, nós estamos no mês de outubro. Outubro tem a ver também com o Kardec, mas nós estamos no mês de abril, né, homenageando o Kardec, o movimento espírita do modo geral em todo o Brasil, né, e pela internet, nas emissoras de rádio, os programas espíritas do modo geral, as casas espíritas, né, estão homenageando os 150 anos, né, ou o Sesc Centenário de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E também aqui aproveitando, né, e também o Livro dos Espíritos, que no dia 18 de abril, né, dia 18 de abril, completando 157 anos, né, de lançamento. Então tá aí, nesse mês muito comemorativo aí em relação às obras básicas, né. Então eu pedi para você, Luiz Carlos, para que você viesse até o nosso programa para falar um bocadinho, para falar um pouco sobre Allan Kardec. Bom, mais uma vez, né, agradecendo essa oportunidade e lembrando que essa data no movimento espírita ela é extremamente importante porque vem de encontro aos anseios do próprio espírita de uma maneira geral. E nesse ano em especial, né, o Sesc Centenário do Evangelho, e também os 157 anos do Livro dos Espíritos. E esse assunto, né, para mim, pelo menos, a mim muito me chamou a atenção, em especial no Sesc Centenário do Livro dos Espíritos, em 2007, quando, na oportunidade, vincularam, né, a Aliança Espírita Varas da Videira, onde estou ainda hoje, graças a Deus, nós fomos convidados pela diretoria da casa para que pudéssemos, de alguma forma, homenagear, né, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, em razão daquele evento que era o Sesc Centenário do Livro dos Espíritos. E a forma como nós, na Casa Espírita, encontramos naquela oportunidade para poder prestar essa homenagem ao nobre codificador foi através de uma peça teatral. Uma peça teatral que reuniu diversas pessoas da casa, alguns convidados de fora também, até porque era um elenco relativamente grande e inclusive eu fui informado pelo Nelson aqui agora que aquela peça, né, que ele teve a oportunidade de registrar para a gente, está novamente no site, né, Nelson? Não, mas foi esse outro que fizeram mais recente. Aquele outro não foi registrado. Né? Tá certo. Aquele primeiro lá que ficou muito bacana, que você foi Allan Kardec, inclusive, naquela peça. aquela não foi registrada, não foi filmado. Nessa, houve lá uma filmagem profissional, inclusive, né? Exato. E eu coloquei no site essa peça mais atual que foi feita agora em relação a todos os livros das obras básicas. Exatamente. Mas, enfim, né, fica o convite para que todos os nossos amigos possam fazer a visita ao site e verificar, né, assistir essa peça. Mas, né, retornando, né, ao nosso assunto inicial, então, naquela oportunidade, foi feito o convite e
todos, né, de fato, muito amadores, mas com o desejo sincero naquele momento de poder, de alguma forma, representar aquela história tão rica de informações. Me lembro ainda que a nossa amiga Ofélia, na época, né, foi quem escreveu a peça, dirigiu com muito talento e com muita força, com muito afinco, domando, né, aquelas pessoas ali, como diz, todos nós muito amadores, mas buscando dar o melhor de si, mas ainda muito imperfeitos. E eu tive a honra, né, não sei exatamente por que motivo, mas a Ofélia, me lembro, na época, ela me convidou para que eu representasse, no caso, o Allan Kardec. E para mim foi uma honra, na verdade, à época, mas uma tarefa extremamente pesada, porque representar essa figura ímpar do movimento espírita, até por conta de todo o seu empenho, de toda a sua dedicação nessa obra gigantesca, grandiosa, e esse legado que deixa para todos nós, era uma tarefa extremamente pesada, né? E lógico, eu fui buscar algumas informações, comecei então algumas pesquisas, algumas leituras, em especial em algumas biografias, né? A época do Zeus Van Tuyl e do Francisco Thyssen, que era o que me vinha, pelo menos assim, com maior precisão. Então buscamos naquela e noutras obras algumas informações a respeito da vida de Kardec, né? Para que a gente pudesse compor aquela personagem, aquela figura fantástica, né? Enfim, fizemos esse trabalho de divulgação, apresentamos aquela peça teatral que inicialmente era para ser só mesmo, né, na nossa Casa Espírita, em função da homenagem, né, ao Livro dos Espíritos, mas na verdade aquilo acabou ganhando um pouco de corpo, né, e nós apresentaram por aí vários apresentamos cidades, né? em diversas cidades aqui da nossa região, né, num raio de 100 quilômetros, estivemos em várias casas espíritas, tudo de forma assim, com poucos recursos, né, com dificuldade para montar o cenário, para montar o palco, mas enfim, estávamos lá até porque a ideia era passar a mensagem do Livro dos Espíritos em especial, mas da codificação de uma forma geral. E nós tivemos muitos relatos depois de pessoas que foram nos prestigiar, foram assistir aquela peça, e conseguiram coletar dali informações também que desconheciam, pessoas que também não eram espíritas e se interessaram até no estudo da doutrina espírita a partir daquele ponto. Mas é interessante porque depois de algum tempo, né, depois de alguns anos inclusive, surge uma nova biografia do Kardec, né, através do jornalista Marcel Souto Maior, e eu tive a oportunidade, e foi curioso, Nelson, esse contato com essa obra, porque foi de uma pessoa muito, muito, muito cara a mim, né? Que numa oportunidade me ligou e disse: Luiz, olha, tem um livro do Kardec, uma biografia nova, eu já li, adorei, porque você começa a ler, se entusiasma e não quer parar. E de fato, quando eu tive a oportunidade de ter essa obra em mãos, né, e muito rapidamente a gente de fato acaba lendo, porque eu digo a você que é uma escrita um pouco diferente das demais obras, né, de biografias, em especial de Kardec. Por quê? Porque é uma biografia que eu pelo menos digo, né, desapaixonada. Né? Ela não tem um viés espírita, na minha opinião. Ela tem um viés jornalístico mesmo, né, de investigação. É uma visão diferente daquela do espírita que vai escrever sobre um outro espírita, né, um grande vulto como Kardec. Lógico que ele já trazia toda uma bagagem da biografia do Chico, né, e ele ainda reluta em dizer que não é espírita, mas a gente vê fala que não é. Ele não é, né? Mas o sucesso daquela obra foi tão grande pela figura que era o Chico, né, e pela história que ele conseguiu narrar, e inclusive isso sendo transformado em filme, né? E acredito que essa outra obra também que ele vem escrever depois de Kardec também vai se transformar num filme, que seria muito positivo. Mas essa traz alguns detalhes, algumas situações que eu, pelo menos, não tenha notado, se existe, ou pelo menos não notei nas outras que tive acesso, de um Kardec comum. Mas comum de que forma? Um ser humano
que cansa, um ser humano que às vezes se irrita, um ser humano que às vezes não consegue entender como para ele há uma clareza muito grande, mas para aqueles na época, né, ele sofreu muito, como é que eu posso dizer? Ele foi muito atacado, enfim, e ele sofria com isso, né? E o Marcel ele consegue registrar nessa obra de uma maneira mais imparcial. De repente ele foi até taxado como louco, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, é lógico que a gente, falando nisso, né, a gente precisa fazer um contexto histórico. Então, aquela época em que começou, né, a surgir o fenômeno das mesas girantes, inicialmente com as irmãs Fox nos Estados Unidos, né, com a Kate, com a Meg, enfim. E logo depois isso também invadiu os salões da França, né, mas era feito de uma maneira assim... Era graça, né? Era um gracejo, eram nos salões, em grandes salões, em festas, enfim, aquilo acontecia de uma maneira assim, frívola até. E Kardec teve a oportunidade de saber desses acontecimentos através de amigo em comum, né? Que ele tinha com outras pessoas, né? Especialmente o Sr. Fortier, que era um estudioso do magnetismo, assim como Kardec também já há muito tempo naquela época, por volta ali de 1850, um pouquinho antes de Kardec, bem antes de Kardec já estudava magnetismo, né? Mas nessa época, 48, 50, começaram então a ganhar força esse fenômeno, as mesas que giravam, que subiam, que levitavam, que batiam, enfim. Então esse amigo em comum, que já tinha contato com esses acontecimentos, convida Kardec para que ele pudesse presenciar, porque aquilo era curioso. E Kardec, então, depois de muita resistência, até porque ele não via naquilo algo de muita credibilidade, algo que pudesse trazer algum conteúdo para ele. Mas, enfim, ele é convencido de participar de uma dessas atividades. E é curioso que uma das primeiras atividades em que ele tem, né, no dia 18 de maio de 1855, na casa da senhora Plané-Maison, né, junto com mais algumas pessoas, depois de uma visita a uma outra família também, mas numa conversa informal, sem que as mesas girassem, né, sem esse evento em especial, mas ele é convencido de participar então dessa chamada sessão das mesas girantes, e ele vai. E então, nesse primeiro contato, ele fica impressionado com aquilo que estava acontecendo, né? As pessoas se reuniam em torno de um móvel, né, que a gente sabe, sem vida, e aquilo ganhava, como se fosse, ganhava vida, né, começava a se movimentar. E ele, pesquisador nato, que já era, né, toda a sua história nós conhecemos, desde da época em que ele foi estudar junto com Pestalozzi e com 20 anos já publicando livros, enfim. Então era uma pessoa de uma cultura fantástica, que falava diversos idiomas, traduziu muitas obras para o alemão, para o inglês também. Então a gente notava nessa nossa pesquisa que Kardec não estava convencido daqueles eventos, né? Havia alguma coisa a mais naquilo em que as pessoas apenas viam um gracejo, uma brincadeira. Então ele teve a oportunidade de acompanhar outros acontecimentos, outros eventos. E daí a sua curiosidade aumentava. E é interessante porque como que o olhar, né, diferenciado daquele homem, pesquisador nato, enquanto as pessoas questionavam, faziam perguntas corriqueiras do dia a dia, ele não se continha com aquilo, né? Aquilo devia ter algo mais, as pessoas, como diz, teriam que se aprofundar um pouco mais, e foi exatamente o que ele fez. Então, a gente vai observar nesses relatos, nessas histórias, que ele começa então a fazer alguns registros pessoais a respeito disso. Ele começa a receber algumas informações que começavam a chegar, né, além das fronteiras ali de Paris, onde ele residia à época. Então, através disso, óbvio, ele começa a fazer uma espécie de filtro, né? Ele começa a apurar um pouco melhor aquelas informações,
E ele tem a oportunidade, e foi preciosa essa oportunidade nesses eventos na residência da família Bodin. Duas jovens, ainda muito jovens, né? Tinha lá essa possibilidade, e ainda de maneira muito rústica, né? As comunicações, e hoje nós obviamente sabemos disso, né? Essas comunicações aconteciam ainda de maneira muito rústica. E Kardec, então, consegue estabelecer alguns novos mecanismos para que aquilo pudesse produzir um pouco mais de efeito. E Kardec começa, então, a interceder naquelas atividades com perguntas um pouco mais lógicas, né? E começa, então, a aprofundar um pouco mais os temas. E aí a gente observa que, nesse momento, aquelas pessoas que eram uma quantidade até considerável naquelas primeiras reuniões, começa a perder um pouco a graça, porque Kardec começa a fazer perguntas mais lógicas, mais consistentes a respeito daquilo que estava acontecendo, enquanto aquelas outras pessoas que inicialmente buscavam aquela atividade apenas para o prazer corriqueiro, para as perguntas do dia a dia. Para se divertirem. Para se divertir, exatamente. Então começa a perder um pouco o interesse, né? E Kardec continua o seu trabalho, né, de pesquisador, e começa a juntar essas informações, e em pouco tempo nós vamos notar, se a gente considerar que esses contatos, né, o primeiro contato foi em 55, em 57 ele já lança, né, a primeira edição do Livro dos Espíritos, 1800, né? 1855 os primeiros contatos, e 1857 a edição. Exatamente. Obrigado, Nelson. Eu digo assim porque às vezes confunde, né? Confunde. Principalmente a pessoa que está lá ouvindo a gente que não é espírita, né? Exatamente. Às vezes confunde. Então, 1855. Exatamente. Depois surgiu em 1857. Então, e pensar, né, que 18 de abril, né, de 1857, o primeiro livro, né, a primeira edição do Livro dos Espíritos vai a público, é um tempo relativamente curto, se a gente considerar a quantidade de informações que Kardec precisou analisar. Então, quando eu digo, né, que nessa obra do Marcel a gente vê alguns detalhes que talvez a gente não veja com maior riqueza em outras obras, e todas as outras são muito boas, lógico, mas a gente vê, por exemplo, um Kardec já no começo dessas atividades se empenhando de uma maneira tal que ele praticamente ele abandona outras coisas, né, da vida, inclusive profissional, né? A gente tem esses registros que profissionalmente ele depois vai ter algumas dificuldades, inclusive no aspecto financeiro, em função de todo esse investimento pessoal que ele faz nessa pesquisa, nessa atividade. Ô, Luiz Carlos, só para... Tem pessoas que às vezes ligam o rádio, já estamos conversando e tal, né? Para efeito de tirar dúvidas, inclusive de quem já ouviu. Qual é o nome da obra e o autor desse livro que você se referiu? Só repetindo. O autor é o Marcel Souto Maior, e o título do livro Biografia de Kardec. É um livro muito bom, né? E quem não teve contato ainda tiver possibilidade, vale a pena a gente fazer uma leitura com bastante calma, né? Que é muito prazerosa, inclusive. Então, Kardec, naquele período ainda de desconfiança, questionador, e conversando com os amigos, especialmente com Fortier, com Carlotti também, que era outra figura muito próxima de Kardec, mas ele ainda tinha aquelas dúvidas, né, no começo, de onde está vindo isso, quais são essas informações, como é que isso pode acontecer. E teve uma circunstância curiosa que aconteceu com uma das filhas do Sr. Bodin, a Carolina, em que ela, já num processo de escrita, né, ela registra um nome muito curioso, que era o Frédéric Solet, que era um dramaturgo, um escritor francês. Então Kardec vê naquilo algo interessante. E é curioso que esses eventos, Nelson, né, essa primeira aparição do Solet, ele começa a escrever algumas coisas, algumas frases, e ele assina, né? E Solet já havia morrido 9 anos antes desse evento.
Então, Caroline Bonan tinha 16 anos à época. Então, Kardec imagina, raciocina. Obviamente, essa menina não tinha contato com esse escritor, com esse dramaturgo, né? Então, seria difícil, ou quase impossível, considerar que ela estivesse falsificando alguma coisa. Então, numa das oportunidades em que o Soleil escreve, ele assina e Kardec vai ter a oportunidade de comparar as assinaturas. E eram impressionantemente parecidas, né, a original com a que a menina havia registrado. Mas esse evento continua. E essas sessões na casa da família Bodin, elas eram feitas geralmente a cada semana, uma vez por semana, às vezes falhando 2 semanas. E esse escritor, né, esse dramaturgo, ele propõe escrever um conto. Isso chamou muita atenção de Kardec, porque esse conto ele se desenvolve ao longo de quase 2 meses. Ele escreve como se fosse uma peça, né? E Kardec, então, não tem dúvidas que aquilo ali era um efeito inteligente naquela manifestação. Não poderia ser considerada uma fraude, porque aquela menina, na idade que tinha, primeiro que ela não teria tido a oportunidade de conhecer esse escritor, né, enquanto ele era vivo. E também, naquele período de tempo, ela não teria condições de ter estudado tanto a ponto de conhecer a história e a capacidade daquele dramaturgo, daquele escritor, para que ela pudesse escrever alguma coisa de próprio punho dela. Então, Kardec se convence nesses momentos de que, de fato, ali havia alguma coisa de real, de séria, né? É onde ele se aprofunda cada vez mais nos estudos. Luiz, cá entre nós, eu tenho eu tenho comigo o seguinte, que houve essas primeiras manifestações dessa forma, né? As mesas giravam para todo mundo ver. Eu tenho a impressão que começou dessa forma, para curiosidade, né? Porque aí Kardec, inclusive, né, estudou bastante e tal, codificou e tal, e surgiu o Espiritismo, né? Mas eu tenho a impressão que acho que não vai demorar muito para aparecer tantos fenômenos aí apertamente, inclusive contatos extraterrestres. Eu tenho comigo e eu torço para que isso aconteça logo. Poxa vida, se é que vai acontecer, isso é coisa minha, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Mas era necessário, né? Todo aquele movimento, toda aquela atividade era necessário para poder chamar a atenção, despertar a curiosidade. E nós sabemos, né? O plano espiritual certamente já atuava com muita força naquele movimento, naquela região em especial, porque já vinha preparado aquele homem para que ele pudesse ter contato com aqueles fenômenos e pudesse, né, trazer à tona toda aquela riqueza de informação que é o que a gente conhece hoje, em especial nas obras básicas que Kardec nos deixou. Então, depois desse evento, né, desse conto, desse dramaturgo, então Kardec continua, logicamente, colhendo essas informações, analisando, e noite após noite ele vai ter a oportunidade de juntamente com a Gabi, né, a sua esposa, que sempre esteve ao seu lado, de maneira fantástica, né, apoiando o tempo todo. Então, ele, numa dessas noites em que ele está lá escrevendo, acontece uma situação curiosa, né, que ele está escrevendo e ao mesmo tempo ele escuta algumas pancadas, algumas batidas. E ele para de fazer as anotações, as conferências, ele tenta identificar onde é que isso está acontecendo e não identifica. E pensa ele, aquele período, a França estava passando por um período de reformas na cidade mesmo, Paris, né? Havia lá um prefeito à época, nomeado por Napoleão III, que estava fazendo uma verdadeira revolução na cidade. Então Kardec imagina, deve ser algum operário ainda trabalhando até essa hora, enfim. E ele para de fazer o que ele estava fazendo, né? E aí numa outra reunião, numa outra sessão, né, como eles chamavam à época, ele vai ter a oportunidade de ser informado que aquilo, na verdade, era um espírito que estava próximo a ele e justifica o porquê que estava fazendo aquilo. Na verdade, estava tentando chamar a atenção dele, porque, inclusive, se manifesta esse espírito e se apresenta como espírito da verdade, dizendo que era preciso que ele revesse aquele material que ele havia escrito, corrigido, na noite anterior, porque havia lá
um equívoco, uma falha, né? Então Kardec ainda tenta argumentar, enfim, mas no momento oportuno vai fazer a revisão. E esse espírito não identifica, lá, veja tal parágrafo, olhe tal assunto. Não, só fala que tem um erro e que Kardec precisa corrigir. E, de fato, esse erro é encontrado por Kardec, né? E nessas narrativas a gente vê assim, era um erro crasso, era um negócio que, de fato, não poderia ir para frente daquela forma. Então, uma situação que é curiosa, né? Porque, através de uma situação, Kardec para de fazer o que ele estava fazendo e depois é chamada a atenção, é orientado. Então, foi uma situação que eu achei assim, bastante interessante. E o tempo todo, nesses contatos, nessas comunicações, Kardec era sempre muito estimulado a continuar, mas sempre foram muito claros com ele, né? Os espíritos eram muito claros com ele, dizendo das dificuldades que ele haveria de enfrentar, né? Como diz, dos detratores que ele ia encontrar ao longo do caminho. E isso não demora muito, né? Porque enquanto aquilo ganha corpo, e quando Kardec lança o Livro dos Espíritos em 1857, então ele já começa a ter dificuldade com os cientistas, né, os estudiosos, os religiosos. E é curioso porque tem uma frase de um estudioso, na época ele tinha um título de conde, né, o conde de Gasparim, que ele cita o seguinte, que ele questiona, né, se todas as leis já estavam descobertas para aqueles que não apoiavam Kardec, né, como é que nós poderíamos, na época, né, garantir que não houvessem outras leis naturais, inclusive, que não deveriam ser descobertas? Isso foi um alento para Kardec. Seria um ânimo novo, uma força, porque nem todos estavam contra. Pelo contrário, aquelas pessoas que não estavam extremamente arraigadas ao processo religioso vigente na época, ou aquelas pessoas extremamente materialistas vinculadas à ciência, se abriam para isso novo, porque aquele homem trazia essa informação de maneira muito segura, especialmente no Livro dos Espíritos, pelo formato que ele apresentava, de perguntas e respostas, muito bem elaboradas, muito bem tratadas, muito bem distribuídas nesses assuntos, tanto que depois nós vamos observar que o Livro dos Espíritos ele vai dar subsídio para as demais obras, e é possível, inclusive, né, que a gente extraia desses trechos do Livro dos Espíritos os conteúdos que vão desdobrar no Livro dos Médiuns, no Evangelho, né, no Céu e Inferno, na Gênesis, enfim. Então era extremamente bem sustentado aquela tese que Kardec escrevia, né, registrava no Livro dos Espíritos. Ele questionava vários espíritos, né, sobre o mesmo assunto, né? Sim. Médiuns diferentes, inclusive. Exatamente. Inclusive, assim, teve a oportunidade dele fazer alguns questionamentos, por exemplo, na casa da família Baudin, e a fazer o mesmo questionamento na casa da senhora Plané-Maison. Espíritos diferentes dando as mesmas respostas. Mas isso é interessante, Nelson, porque Kardec começa a desenvolver esse raciocínio, né, e estruturar esse conteúdo, e ele percebe o seguinte, que os espíritos não eram reveladores dessas informações. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que a gente entenda assim, os espíritos, eles traziam informações, e por que eu digo que eles não eram reveladores? Segundo Kardec. Porque se nós dessemos, né, se Kardec desse esse conceito de que eles eram reveladores, então nós deveríamos acreditar em todos eles. Todos eles estariam com a verdade absoluta. Isso não é verdade. Nós podemos constatar até mesmo, né, pela própria codificação, depois por diversas obras, né, que vêm suplementar a doutrina espírita, de que aquela escala pedagógica que Kardec coloca, né, a escala espírita, vai demonstrar, né, a capacidade, o conhecimento, a evolução daquele espírito. Então, ele vai ter nessas pesquisas, nesses materiais que chegam até ele, essa clareza de que nem tudo, né, que o espírito escreve ou fala deve ser aceito como verdade. Por isso que, inclusive, né, na fala de Erasto,
Kardec traz, né? Às vezes é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira, né? Então, Kardec é muito claro em relação a isso. E por conta disso, ele compila essas informações e vai fazendo essa composição. Porque assim como os espíritos bons, né, trazem informações, falam, escrevem, né, os não bons também podem fazer, também, né, porque os embusteiros. Exatamente, os levianos, porque a gente observa que a partir do momento em que nós, né, deixamos o plano físico, isso nós vamos compreender depois desse divisor de águas, né, que a doutrina espírita nos traz, essas obras, nós vamos observar que a partir do momento que nós desencarnamos, nós perdemos o corpo físico, mas nós continuamos com, né, a questão moral, com os nossos conhecimentos, e lógico, com oportunidade de crescer, de evoluir. Mas isso não quer dizer que nós mudamos por conta disso, né? Simplesmente, né, mudamos completamente a nossa condição moral. Quando reencarnamos, trazemos bagagens de vidas passadas e nessa vida adquirimos outras bagagens, e quando daqui partimos, levamos essas bagagens. Exatamente, construindo sempre, né? Construindo sempre. Então, é interessante porque nesse período em que Kardec publica, né, o Livro dos Espíritos, e aí, junto com diversas pessoas que colaboraram com ele, obviamente, para que essa obra chegasse ao público através das mensagens escritas, faladas, enfim, escritas no caso. Ele começa então a sentir o peso da indignação das próprias pessoas que estiveram com ele a caminho. Então, por exemplo, Kardec, em momento nenhum, ele vai fazer referência, por exemplo, às irmãs Rodin, no Livro dos Espíritos. Bem como ele não vai fazer referência também a Ruth Jafé, que também contribuiu. E ela guardou, né, uma espécie de mágoa, né, a respeito desse fato, porque ela tinha essa necessidade. Né, tanto que ela, em 1875, Kardec já havia desencarnado, inclusive, e numa entrevista que ela oferece a um repórter russo, Alexander Askakov, ela faz esse relato, né? E aí a gente fica com aquela sensação, bom, mas Kardec não pôde se defender, até porque numa das comunicações que Kardec recebe, ele tem muito claro, né, nessa mensagem direcionada a ele, que não bastava escrever um livro, escrever 10, era necessário ir para como diz, né, não é guerra, mas ir para o embate, ir para, como diz, se colocar à frente dessas situações. Ter muita determinação, né? Exatamente. E Kardec vai fazer isso através da Revista Espírita, né? Porque no livro espírita, né, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, enfim, nessas obras básicas, Kardec escreve e ela está estática, porque era uma forma da gente ter acesso à informação, fazer a leitura, fazer os estudos, e isso ganhou o corpo, ganhou o mundo. Mas ele não tinha ainda aquela, especialmente no lançamento do Livro dos Espíritos, né? Por que era necessário ir ao embate? Porque a Revista Espírita iria dar essa condição, né? E Divaldo ainda, depois, né, numa das palestras que Divaldo faz a respeito de Kardec, ele vai relatar. É a veia jornalística de Kardec que se manifesta na Revista Espírita. Porque, em momento nenhum, ele deixou que algum assunto deixasse de ser debatido ou discutido em função dos detratores ou em função daqueles que, como Kardec, também seguiam, né, aqueles enunciados que ele já havia trazido no Livro dos Espíritos. Houve reações muito desagradáveis também, inclusive na época, né? O bispo, acho que de Barcelona, né, que mandou queimar todos os exemplares que foram enviados para a Espanha, né? Exato. Né? Lá para Barcelona. O alto de Barcelona, né? Então Kardec tinha um amigo que estava residindo em Barcelona, e que pede alguns exemplares para Kardec. Então Kardec reúne cerca de 300 e poucos livros, né, e revistas, enfim, e envia.
para Barcelona. Mas havia a fiscalização naquela época extremamente rígida, né, no aspecto religioso, e esses livros, ao chegar, né, em Barcelona, não consegue fazer, né, toda, como diz, a questão aduaneira não permitiu que os livros seguissem para esse amigo de Kardec. E ela fica presa, né? Ela fica presa nesse terminal, e Kardec, então, pede que mandem de volta para ele, né? E, no caso, o bispo, que era a autoridade nesse sentido na época, não permite que ele volte também com os livros. E Kardec se sente assim, chateado, porque, como diz, tinha a questão até do custo, que a época era complicado. Claro, complicadíssimo, né? Não eram poucas obras, livros, nossa. Não eram poucas, para a gente imaginar. Hoje em dia, se queimar, jogar fora 300 livros, já é um custo, imagina naquele tempo. Né? Para a gente imaginar, né, que a primeira edição do Livro dos Espíritos teve lá 1.500 exemplares, né, 300 exemplares é um percentual considerável, né? Então, mas aí ele tem a oportunidade de, numa dessas reuniões, ser orientado por um espírito dizendo que não se preocupasse com aquelas obras, né? Que não se preocupasse, que aquilo na verdade seria um incentivo a mais. E de fato, quando há, né, a queima dos livros, né, aquilo despertou uma curiosidade imensa das pessoas, a tal ponto de que, como diz, aquilo sendo proibido tinha alguma coisa de curioso, de interessante, né? Acabou o tiro saindo pela culatra. Teve um resultado assim espantoso do ponto de vista da curiosidade das pessoas em buscar aquelas obras. O conteúdo do livro. Então, de fato, o que aquele espírito havia dito a Kardec, de fato aconteceu. E Kardec continua a sua jornada. Então, concluindo, né, a questão de Ruth Chaffee, que fez essa reclamação de público. As irmãs Bodin, nós não temos registro que elas tenham feito essa reclamação. Mas Kardec ainda, mesmo sem saber desses episódios que iriam acontecer muito mais tarde, ele ainda, à época da publicação do Livro dos Espíritos, ele teve o cuidado de conversar com algumas pessoas dizendo que não iria citar nomes, primeiro porque era obra dos Espíritos, e segundo, até por uma questão de preservação da integridade dessas pessoas, né? Até porque muitas ainda não eram bem vistas por grande parte da sociedade, até porque era o início desse trabalho. Então, a gente nota assim, por exemplo, né, o caso das irmãs Fox, e é curioso a gente retorna um pouquinho na história, Nelson, porque a época das pancadas, né, lá em Hydesville, onde as irmãs Fox moravam, na cidadezinha de Hydesville, então as duas irmãs, né, as irmãs Fox, a Kate e a Meg, elas reuniam esses recursos mediúnicos, né, que a gente sabe hoje, como se processa, e eram muito novos e ninguém entendia aquilo, como é que poderia acontecer aquilo, né? E como as pessoas, sabendo desses episódios, vão até aquela casa muito simples e é um tumulto danado, né? Cria um tumulto, uma coisa assim, apavorante. Então a irmã mais velha das Fox, né, que não morava junto com eles já nessa época, vem e leva as irmãs para uma outra fazenda de um irmão próximo. E a ideia era o quê? Bom, o problema vai ficar lá, né? Eu trago as minhas irmãs para cá e não tem mais problema. E o registro do Marcel é muito interessante, porque ele fala, né, um visitante indesejado acompanhou-as, porque o barulho vai junto também, né? Então, na outra residência, o barulho continua. E as irmãs Fox, elas acabam se mudando para a cidade, né, a Meg e a Kate, junto com a Leia, que é a irmã mais velha. E a Leia, então, interessada nesses fenômenos, começa a desvirtuar aquele caminho para ganhar dinheiro. Tanto que numa dessas, e assim, teve alguns episódios de lotando casas de espetáculo com a apresentação delas, até que numa dessas apresentações elas foram interceptadas por algumas pessoas, pesquisadores à época, com autorização da Justiça, para que fizessem uma pesquisa em loco.
e elas são desmascaradas, porque na verdade não estava havendo as pancadas, os ruídos, como elas vendiam, né, naquela apresentação teatral. Então elas são expostas, né, de maneira muito constrangedoras, né? Por quê? Porque talvez não, com certeza não tenha dado o valor necessário para aqueles fenômenos, para aqueles eventos, até mesmo como a gente percebe em outras passagens, quando a gente vê um dos discípulos, né, se assim pudermos dizer, de Kardec, um advogado que vai ter a oportunidade de estar próximo de Kardec e depois se separa dele e vai escrever outras obras intituladas também como Espíritas, mas que se perde na linha de raciocínio, né? E a gente vê que isso ganhou um pouco de corpo, mas logo em seguida também ele perdeu força, né? No caso, o Rustam. Então a gente nota que Kardec teve diversas dificuldades nessa caminhada, em função de algumas pessoas não entenderem a sua mensagem naquele primeiro momento ou, de repente, tentarem se aproveitar de uma situação, né? Quando ele se afasta dessas pessoas, ele tem a oportunidade de conhecer uma menina de 12 anos, Hermance Dufour, de uma família tradicional, né, economicamente muito bem resolvida. E essa menina de 12 anos, à época, ela tem alguns problemas e o pai, é curioso, né, leva ela num médico e o médico faz lá uma análise, uma avaliação e diz para o pai da menina que ela estava com uma doença, né? E o pai pergunta, mas qual doença? Né? Ela está com a doença da mediunidade. Ele já tinha lido algumas coisas de Kardec, né? Já deu o diagnóstico. Já deu o diagnóstico. E o médico, sabendo mais ou menos como se processava aquela situação, ele terá a oportunidade de dar um lápis para a menina no próprio consultório, né? E pede para que ela escreva qualquer coisa que viesse à cabeça. E ela dá uma gargalhada, né? Um sorriso assim entre uma tensão e um gracejo. E o lápis, como narrando o Marcel, o lápis quase que sem a vontade da irmã se escreve, né? E a menina se assusta também. E para a gente, né, concluir o raciocínio, o senhor Dufour, ele acaba levando a Hermance para poder conhecer Kardec. E eles começam ali uma parceria muito interessante. E ela vai colaborar muito nesse processo de trazer as informações do mundo espiritual para Kardec, né? Em especial, neste caso, no espírito de São Luís, né? E é interessante porque aos 12 anos a menina escreve, antes de chegar até Kardec, ela escreve em menos de um ano 2 livros a respeito de São Luís. E isso vai contra, inclusive, Napoleão III, no caso, né, o rei na época, porque ela acaba escrevendo algumas coisas que contrariam, né? O Luís havia sido rei alguns séculos antes, né? Então, um desses livros, inclusive, ele é proibido. E aí Kardec vai ter a oportunidade de trazer os escritos dessa menina, dessa jovem, da Revista Espírita, porque aí não tinha como proibir, né? Então, porque aqueles primeiros livros eram como dizer, era uma afronta à igreja à época, né? Mas na Revista Espírita, que já estava consolidada, não. Então ela contribui muito para esse processo, para esse desenvolvimento, em especial da Revista Espírita. Então a gente nota que algumas pessoas, né, que estiveram com Kardec à época, talvez tenham perdido a oportunidade, né, de todo o talento, né, de que dispunham da capacidade mediúnica, em não compreender a mensagem, né, a estruturação que Kardec havia dado toda aquela obra, né, consolidando a doutrina espírita. Então, a gente percebe assim que nós temos uma quantidade de informações, uma quantidade de coisas que nós ainda precisamos nos debruçar, estudar e avaliar, porque a gente né, quando estuda a doutrina espírita, a gente observa que
ela é um libertador de consciências. Então, ela permite, né, a livre reflexão, né? Daí a necessidade de nós estarmos alinhados ao pensamento de Kardec, para que a gente possa fazer uma análise bem clara daquilo que de fato é, né, o Espiritismo. E a gente vai ver, né, na Revista Espírita em especial, e também naquela obra que é o Espiritismo, um Kardec tratando e travando, né, discussões, lógico, discussões saudáveis, né, do ponto de vista de argumentação, com pessoas que acreditavam já na doutrina espírita e pessoas que não acreditavam. E nós hoje temos essa oportunidade, lógico, de maneira muito simples até, mas de sermos propagadores também, né? Você, com esse trabalho aqui, que eu acho fantástico, né, de levar aos ouvintes, de levar aos internautas essa possibilidade do contato com a doutrina espírita, né? E nós, de outra forma, falando um pouquinho, às vezes até de forma muito pálida, em função dos conhecimentos que a gente traz, mas sendo propagadores dessa doutrina que muito bem estruturada, muito bem consolidada, muito bem alicerçada. Luiz, teve também alguns médiuns que Kardec fez perguntas aos espíritos através de determinados médiuns na época, que depois o livro estava lançado, tudo, então queriam cobrar direitos autorais também, então Kardec enfrentou isso também? Teve, e o fato, teve algumas situações, né, por exemplo, né, já comentamos aqui da Ruth Jaffe, né, que foi uma das que assim, se destacam muito nesse contexto. E tem um fato curioso também, depois que Kardec já havia desencarnado, a Gabi, né, a Amélie Gabi, continuou com algumas atividades nas obras, né, de Kardec, nos livros. No caso a viúva. A viúva continuou, né, na Sociedade de Estudos Espíritas, em Paris. E tem um evento que é no mínimo curioso. Havia um fotógrafo muito famoso em Paris, e esse fotógrafo, ele registrava as imagens das pessoas, né, e ao lado aparecia um espírito familiar, um ente familiar. E aquilo é discutido. E a justiça, então, começa a questionar. E nessa discussão, fica provado que, de fato, aquilo era falso, né? Mas o presidente da Sociedade Espírita na época, junto com a Gabi, acreditavam na veracidade daqueles fatos em função do fotógrafo ser um fotógrafo renomado. Mas depois ele vai ter oportunidade de declarar que ele manipulava, ele conversava com as pessoas primeiro, aquelas que buscavam, né, o serviço dele da fotografia. Depois de registrado, ele fazia ele tinha todo um aparato lá em que ele conseguia produzir, mesmo que fosse uma imagem rebuscada, né, um pouco não muito nítida da pessoa, mas a pessoa que estava buscando aquela imagem, né, de um ente que já havia desencarnado, acreditava também, porque era muito similar à realidade. Tanto que, como diz, Kardec vai ao banco dos réus mesmo depois de desencarnado, porque ele sofre um processo em que a Gabi é chamada junto com o presidente da Sociedade Espírita na época. O fotógrafo sofreu uma punição severa, e o juiz à época, inclusive, assim, ironizava muito, e a Gabi já com 80 anos praticamente, quase, porque ela era mais velha, 10 anos mais velha que o Kardec, né? Kardec desencarnou com 65, então foi uma situação constrangedora, né? Mas que não abalou a grandeza daquela mulher também, em função da obra que ela viu o marido fazer, né? Criar, consolidar na doutrina espírita. Então, são passagens assim, eu fico imaginando, né, um homem naquela época, com os recursos, até materiais que tinha, né,
construir toda essa estrutura e deixar esse legado para nós que estamos aqui hoje, né? E também com todo esse trabalho dele, com todo o estudo que ele teve, com toda a sua inteligência e tal, parece-me que quando ele desencarnou, não estava muito bem financeiramente, não, né? Não, é curioso que alguns jornais da época registravam assim uma fortuna incalculável em função dos livros de Kardec, né? E a gente sabe, estudando um pouco a sua biografia, que ele, o pouco que tinha, praticamente não sobrou nada, até porque muito antes dele começar essa atividade junto à doutrina espírita, bem antes até, em que ele tinha uma atividade profissional, ele tomou um baque muito grande financeiramente em alguns empreendimentos de uma sociedade que ele tinha, e ele teve que, como diz, fazer traduções, dar aulas, né, para poder sustentar, fazer a contabilidade de algumas empresas, de teatros, no caso, de salões, quer dizer, de festa, né, para poder se sustentar. E se a gente considerar que esse período fértil de Kardec, né, desde 1855 até o seu desencarne, eu penso assim, né, naquilo que a gente busca de informação, era 24 horas por dia a doutrina espírita. Então era um negócio impressionante. Dizer que ele teve algum recurso em relação a isso não existiu. Na verdade, ele gastou daquilo, né, do pouco que ele tinha para poder bancar, né, porque, à exceção de alguns editores, poucos acreditavam naquilo, até em função da questão assim, da resistência religiosa, né, política e científica que havia na época, mesmo Kardec sendo um homem renomado, né, em Paris, né? Então, assim, não foram anos fáceis para ele, não. Eu suponho que, mas ele foi muito persistente e acho que concluiu com grandeza a obra que ele foi convidado nessa reencarnação que ele teve. Daí lá na França mesmo, né, com tudo isso na França mesmo, o espiritismo, vamos dizer assim, não vingou, veio vingar aqui, né, no nosso país, né, veio expandir, vamos dizer assim. E é interessante, né, porque ainda no século XIX, no final de 1800, eu não me recordo a data agora, o jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes vai trazer, né, a primeira casa espírita, né, para o Brasil, e dali isso não parou mais de crescer, né, se expandiu, e de fato a França ela tem esse período muito intenso. Ela tem um período muito intenso, mas é interessante que o Brasil desenvolve, né, a questão da doutrina espírita de uma maneira assim grandiosa, e a gente observa que o salto de adeptos, de interessados pela doutrina espírita só vem crescendo, né? A gente observa muitas vezes quando saem algumas pesquisas que o próprio IBGE efetua, né? Nós vemos que é um movimento crescente. E aí é interessante porque muitas vezes nós podemos pensar, poxa, mas inclusive tem nessas narrações, eu não me recordo o nome de um amigo de Kardec, que ele insistia em dizer que o movimento espírita crescia mais a passos de tartaruga. Ele queria uma coisa mais dinâmica, e Kardec sempre muito ponderado, né? Kardec sempre muito ponderado, fazendo as coisas no devido tempo, para que aquilo amadurecesse e pudesse ganhar forma, ganhar corpo. E às vezes nós temos, né, no próprio meio espírita, nós às vezes cometemos esse equívoco também de querer que a coisa vá muito rapidamente. A gente sabe que precisa haver maturidade em tudo aquilo que nós fazemos. Mas é claro, para mim é claro e certo, que o movimento espírita no Brasil cresce em função de toda a força que nós vemos hoje, a questão da literatura, a questão das mídias, a própria televisão, né, os filmes, o cinema, enfim, dando muita visibilidade para isso, né? Isso acaba, né, como lá no Alto de Barcelona, acaba despertando a curiosidade das pessoas, né? E aí acaba um que vai ver um filme, vai ler um livro, e desperta essa curiosidade, sem falar aquelas pessoas que nos seus momentos de
de desequilíbrio, de dificuldade, buscam a casa espírita e, de fato, quando comprometidas em buscar um equilíbrio, né, conseguem achar na doutrina espírita um porto seguro que vá trazer a ele, né, ou a ela essa segurança, mesmo sabendo, né, que muitas vezes no nosso processo reencarnatório algumas situações nós não vamos conseguir evitá-las, mas pelo menos enfrentá-las, né, de forma segura, de forma que temos a certeza de que Deus não desampara a nenhum de seus filhos. Muito bem, que beleza. Está aí, Luiz Carlos Rocha, uma homenagem, né, aqui singela da nossa parte. E parabéns pela sua pesquisa, tá? Pelas suas colocações, sua pesquisa aí quanto a esse livro, quanto a esse trabalho maravilhoso de Allan Kardec, que neste ano, né, estamos homenageando, inclusive em relação aos 150 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E também já aos 157 anos, né, do Livro dos Espíritos, dia 18 de abril, né? Portanto, o Dia do Espírita, o Dia Nacional do Espírita, dia 18 de abril. Eu quero deixar os microfones, então, para as suas considerações finais, tá, Luiz Carlos? Depois da presta. Bom, é sempre uma oportunidade extremamente importante, especialmente estar aqui com você, amigo de longa data já, né, Nelson? Eu vejo o trabalho digno que você desenvolve, né, frente a esse programa radiofônico e também na internet, as suas atividades com relação aos livros que você movimenta aí com muita capacidade, levando a todos nós a possibilidade da leitura segura, saudável, né, em torno das obras espíritas. E o movimento espírita, eu vejo assim, o movimento espírita somos nós, né? A doutrina espírita está muito bem alicerçada, ela está muito bem estruturada nas obras de Kardec. O movimento espírita somos nós, que ainda temos as nossas fragilidades, né? Que ainda temos as nossas mazelas. Então, daí nós buscarmos nessa obra fantástica, né, o nosso porto seguro para que a gente possa buscar esse equilíbrio, para que a gente possa fazer um movimento espírita também forte no sentido de estarmos unidos, como o trabalho que a USE faz de maneira fantástica, né, de trazer as casas espíritas para essa união, para esse movimento, para essa troca de informações, né, e a gente vê, né, agora o movimento Revivecer, né, em pleno vapor aí com as obras do Chico, um trabalho extremamente positivo que a gente vê nas casas espíritas e que tem sido elogiado em função, né, do empenho das pessoas que estão se desdobrando para poder trazer, né, um pouco da história do Chico na casa espírita. Não só o Chico, obviamente, né? Acredito que esse movimento deva se fazer com outros autores, né, outras biografias, porque o movimento espírita ele é rico de informações, né? Então, basta que a gente se disponha, né, a levar essa informação segura, lógico, né, pesquisada, estudada, e que a gente esteja aberto sempre ao diálogo com os nossos amigos, com os nossos irmãos aí de ideal. Muito bem, Luiz Carlos Rocha, lá da Aliança Espírita Varas da Videira. Eu vou pedir para você, para que você faça a prece de encerramento, tá, do nosso programa de hoje. Eu aqui vou me despedindo também dos nossos ouvintes, né, e deixando então os microfones para a prece, tá, de encerramento deste programa maravilhoso, tá, Luiz Carlos? Pai de amor infinito, Jesus, nosso irmão maior, nesses instantes de imensa alegria, por aqui estarmos, podendo fazer parte deste evento comemorativo, nós só podemos agradecer a Deus, porque temos a certeza de que o Espiritismo, a doutrina espírita, é capaz de mudar gerações. Do fundo dos nossos corações, podemos observar que quando chegamos a este planeta de provas e expiações,
na reencarnação que nos é permitida para o nosso aprimoramento. Graças a Deus, tivemos a oportunidade de estarmos num seio familiar espírita que nos deu essas bases seguras, lúcidas e tão importantes para a condução das nossas vidas. Mas a bondade do Criador permite que todos os nossos irmãos também tenham acesso e possam chegar a essas fileiras espíritas e possam, assim como nós, ter no Espiritismo a fonte, o porto, o norte, que nos dá a capacidade da argumentação segura a respeito da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das reencarnações, do mundo espiritual. Enfim, meu Deus, nós somos gratos por fazermos parte da grandiosidade dos teus ensinamentos benditos. Rogamos, Pai, que as suas bênçãos se derramem em todos os locais onde haja uma vida sua e que todos esses nossos irmãos possam sentir a sua presença, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.